É a hora do bom dia, dos destaques dele, Alexandre Colim. Bom dia, Colim. Bom dia, meu caro Reinaldo Café. Bom dia, Ricardo Bizarro. Bom dia pro amigo, pra amiga, pro ouvinte internauta que acompanha agora o Cidade 360. Polícia procura por caminhoneiro que provocou acidente e matou 2 pessoas na última sexta-feira. Entre elas, o cabo Akira, da Polícia Militar. O motorista, além de não parar para prestar socorro, fugiu do local do acidente. No banco dos réus. Justiça aceita a denúncia do Ministério Público e homem que agrediu brutal e covardemente um idoso de 71 anos no Parque Bela Vista, no Jardim Bela Vista, melhor dizendo, em novembro do ano passado, vai responder por lesão corporal grave. Daqui a pouco a gente fala também do trânsito, presta serviços como tradicionalmente já fazemos e tem também a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. As imagens, o apoio técnico e logístico são do Aceituno Júnior, Alexandre Colim, para o Cidade 360. Vamos acionar novamente Alexandre Colim agora para diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. Final de semana, muito calor. Será que essa semana que chega acontece a mesma coisa, Colim? Pelo menos é essa possibilidade nesse momento, viu, Bizarro? Enquanto a gente restabelece a nossa conexão em vídeo, olha, uma frente fria se aproximou, ela veio e foi embora com uma rapidez tremenda. Acho que ela veio só para derrubar a repórter que faz a previsão de tempo e temperatura, porque não é possível, você se lembra? Na manhã de sábado, Bizarro, sábado amanheceu com o céu carrancudo, chuvoso, apenas nada assim muito acentuado, evidentemente, né? Apenas um chuvisqueiro com um pouco mais de intensidade, porém as temperaturas foram lá embaixo, mas logo aquele clima típico de outono já foi restabelecido, mas repito, até entrei em contato com o Marcelo Real, que é o coordenador da Defesa Civil aqui de Bauru, Bizarro, para perguntar a ele o que aconteceu. Eu falei, Real, meu Deus do céu, que frente fria é essa? Ele falou, não, muito vento, etc, isso é comum da estação, né, e aí esses ventos trazem uma frente fria e a levam embora na mesma velocidade, por isso que o sábado, portanto, ou pelo menos a manhã de sábado, foi tão diferente daquilo que atualmente a gente já vinha constatando aqui na nossa cidade sem limites. Aceituno Júnior já busca nesse momento a melhor imagem do céu bauruense na manhã desta segunda-feira, pra gente informar que nesse momento os termômetros marcam 19 graus e aí, Bizarro, repito, volta aquilo, né, aquele clima, aquele tempo com o qual a gente já vinha acostumado nesse começo de outono. Máxima vai ficar na casa dos 32, portanto, deve fazer calor ao longo do dia. A umidade relativa do ar agora já é de 88% e caindo, portanto, sempre aquela velha e oportuna, aliás, necessária dica, né? Tomar cuidado com essa umidade relativa do ar muito baixa. O sol, ele nasceu precisa e pontualmente às 6h32 da manhã, portanto, aliás, vai nascer oficialmente dentro de mais alguns minutos e vai se pôr precisa e pontualmente às 5h55 da tarde. Chuva, meu caro Ricardo Bizarra. Bom, a leitura feita, a mais recente, né, feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia, aponta apenas uma possibilidade de precipitações para terça-feira da próxima semana, ou seja, lá para a semana que vem existe alguma leitura feita agora, porém, evidentemente, né, tudo isso pode mudar. Essa foi, hein, Bizarra? E tomara que sem surpresas, a diariamente necessária previsão de tempo e temperatura. E deixa eu aproveitar, viu, Bizarra? Dá uma olhada só, a gente está aqui no viaduto João Simonetti, que faz a ligação do centro com o Bela Vista e vice-versa. Dá uma olhada só na tampa do bueiro. Se foi algum carro que danificou, enfim, o que aconteceu a gente não sabe, portanto, mas enfim, o fato é que as tampas estão danificadas e essa calçada é muito utilizada por pedestres que fazem esse caminho, né, do centro para o Bela Vista ou do Bela Vista para o centro. Portanto, fica aí a dica para a Secretaria Municipal de Obras, que a situação aqui está complicada e pode ferir alguém. Complicado, hein? Então a gente pede atenção aí da Secretaria de Obras para que faça a manutenção o mais rápido possível. Colim, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Até daqui a pouquinho, Alexandre Colim de volta. Daqui a pouquinho, então, aqui vamos acionar novamente das ruas de Bauru. Alexandre Colim, é com você, Colim. Não, meu caro Bizarro, a gente está nesse momento ao lado da Escola Moraes Pacheco, aqui no Bela Vista, zona norte da cidade de Bauru. Essa aqui, só deixa eu confirmar o nome dessa praça, Bizarro, tem uma placa aqui. É a Praça Adolfo Bezerra de Menezes, para ser preciso, repito, fica aqui na região do Bela Vista, zona norte da cidade de Bauru, Bizarro. E a gente veio até aqui para relembrar um caso. Bom, primeiro com a última notícia, a atualização. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público, que é o titular da ação penal, e um homem que agrediu covarde e brutalmente um idoso de 71 anos. No dia 8 de novembro do ano passado, agora esse homem, portanto, está no banco dos réus e vai responder por lesão corporal grave. E a gente veio até aqui, Bizarro, exatamente esse ponto de ônibus é a referência, para relembrar esse caso. Foi um caso que chocou
especialmente as pessoas que vivem próximas aqui. Eu estive aqui na época fazendo até reportagens pela Record TV Paulista, e as pessoas que vivem próximas ficaram chocadas com a brutalidade desse caso. A história foi a seguinte, Bizarra. Na manhã de 8 de novembro do ano passado, o idoso estava aqui bem pertinho desse ponto de ônibus. E ele, Bizarra, acometido, ele de 71 anos, né, agora, e há 12 anos foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Portanto, ele tem, né, ainda tem muitos tremores. E aí ele estava aqui nesse ponto de ônibus, veio até aqui exatamente para pegar o veículo, o ônibus do transporte coletivo, para descer até o centro da cidade, onde sempre fazia tratamento, etc., né, para combater os efeitos da doença. E por causa das mãos com os tremores, enfim, Bizarro, eu tô até com a mão no bolso para que o ouvinte internauta que nos acompanha pelas plataformas digitais tenha uma ideia do que aconteceu. O idoso aqui no ponto de ônibus, ele com os tremores, ele acabou fazendo esse movimento aqui, ó. Vocês estão observando bem aí do estúdio, o ouvinte internauta também, em razão dos tremores, esse movimento no bolso, calça larga, né, na época de moletom, acabou provocando esse movimento aqui. Uma adolescente, até então aproximadamente 15 anos, estava com um grupo de amigos e amigas ali naquele banco, ó, que está aproximadamente 20 metros desse ponto onde nós estamos. E aquela menina, ao observar essa situação, ela imaginou que esse idoso estivesse fazendo algum ato sexual. E aí, naquele primeiro momento, ela imaginou, e aí, enfim, em que pese qualquer palavra ou qualquer termo um pouco mais pesado, ela imaginou que o idoso estivesse se masturbando. E aí, meu caro Bizarra chamou o pai, ligou pro pai, o pai veio até aqui, junto com um irmão, e aí com um outro adolescente que fazia parte daquele grupo onde estava essa jovem, essa menina, eles começaram a agredir violentamente esse idoso. E aí as agressões avançaram, vieram aqui pro outro lado da rua, muitas pessoas tentando, e o idoso na época, Bizarro, pelo que a gente colheu de informação, em 8 de novembro do ano passado, ele tentando dizer, olha, tem problema, tirou as mãos dos bolsos, levantou dizendo, né, e mostrando que tinha os tremores como sintomas, né, dessa doença. As agressões então vieram aqui para esse lado, e quando o idoso estava exatamente aqui nesse ponto onde eu tô agora, ele tentando se defender das pessoas, e aí veio um desses adolescentes e deu uma voadora nas costas desse homem. Ele acabou caindo exatamente aqui, ó. E aí ele bateu a cabeça aqui nessa quina de maneira bastante grave. E aí ele foi levado, o socorro foi chamado, as pessoas aqui, obviamente, muito revoltadas com tudo que estava acontecendo. Ele foi levado, então, para o hospital com fraturas graves na face. E aí ficou internado, 30 dias internado, 12 desses 30 dias internado e entubado na UTI, e acabou ficando cego de um olho. Aí o caso deu toda a repercussão que deu, obviamente que em razão de tudo que aconteceu, e lamentavelmente não aconteceu, não houve prisão em flagrante naquele primeiro momento, mas o homem responsável, pai da adolescente, responsável por essas agressões, ele acabou sendo ouvido, etc., mas as provas eram, inclusive testemunhais, eram todas desfavoráveis a ele. E aí o tempo passou, e agora a novidade é essa. Depois de uma violência inexplicável, covarde, brutal, inclusive com pessoas tentando defender o idoso, morador aqui da região, todo mundo o conhece. Aí, enfim, tudo isso acabou acontecendo. E agora, passados esses meses, a Justiça, portanto, aceitou a denúncia do Ministério Público e esse homem vai responder por lesão corporal grave. O que importa nesse caso, Bizarro? O estado do idoso. Ele continua sendo acompanhado por muitos médicos, ficou cego de um dos olhos, as fraturas são muito graves na região da face e ele continua agora tendo não só acompanhamento por causa da doença de Parkinson, e sim por ortopedistas, fisioterapeutas, etc., tentando se reestabelecer. É muito difícil, infelizmente, nessa idade, né? Algo que ainda não aconteceu. A justiça aparentemente começa a ser feita. Vamos aguardar, né, Bizarro? Pois é, vamos aguardar, né? Uma irresponsabilidade, um ato impensado aí agindo, né, no calor do momento, ocasionando essa tragédia, né, Colim? No calor, mas tem consequências. Tem as consequências. Tem que pagar, né? Nós não vivemos no estado em que você faz justiça com as próprias mãos. E nesse caso nem era questão de justiça, foi um erro de interpretação. Vamos acompanhar, né, Colim, para ver aí a pena proporcional ao dano causado.
Sim, sem dúvida. Eu me lembro que na época a comoção, né, Café Bizarra, ela foi enorme, porque eu me lembro que eu falei muito com as pessoas que estavam próximas, porque aqui é uma região, né, residencial. Você conversou com os moradores, né, ali? Sim, conversei com os moradores na época. E aí, inclusive, trouxemos o caso também aqui no Cidade 360, as pessoas consternadas, elas não conseguiam entender o motivo, né, daquela violência descabida, uma voadora num idoso de 71 anos. Como é que um idoso com 71 anos, com doença de Parkinson, tentando argumentar, tentando justificar, olha, não é isso, pelo amor de Deus, eu tenho, ó, e tirou as mãos do bolso, enfim. E agora, repito, né, em que pese a redundância, a justiça começa a ser feita. É preciso, né? O ato em si gera exatamente isso que o Café falou. Ele precisa de uma punição à altura dos danos que acabaram sendo provocados. Tá certo. Muito obrigado, viu, Colim? Vamos então às ruas de Bauru trazer mais detalhes e as notícias com o Alexandre Colim. É com você, Colim. Pois não, Bizarra. A Polícia Civil, nesse exato momento, inclusive o inquérito, né, que já foi instaurado, esse inquérito, obviamente, vai apurar as circunstâncias em que aconteceu, ou, enfim, um acidente que foi na última sexta-feira, por volta de 6h40 da noite, Bizarra, na rodovia Bauru-Iacanga, na altura do quilômetro 347. E esse acidente acabou vitimando fatalmente 2 pessoas. Uma delas, o soldado, o Cabo Akira, né, Cabo Daniel Akira, da Polícia Militar, e a outra vítima é o motociclista Felipe Costa, de 33 anos. Pelas informações, Bizarro, por tudo aquilo que foi apurado inicialmente até agora, por enquanto ainda não no âmbito da Polícia Civil, mas pelo que há de informações, né, logo depois colhidas, logo depois do acidente, pelo que se sabe, o Daniel Akira, e ele estava junto com um amigo, os 2 ciclistas, passando ali pela altura do KM 347 da Bauru-Iacanga, quando num determinado momento, um caminhão e uma moto acabaram se envolvendo num acidente. Essas circunstâncias, Bizarro, do acidente entre a moto e o caminhão, ainda, obviamente, há muitas dúvidas em relação ao que pode ter acontecido. Se a moto teria tentado ultrapassar o caminhão de maneira irregular, ou se o caminhão, ao ultrapassar a motocicleta, teria então colidido contra essa motocicleta, que na sequência acabou sendo arremessada em direção ao acostamento por onde estavam passando o Daniel Akira, repito, cabo da Polícia Militar, e esse amigo dele, ambos ciclistas, né, passando por ali, fazendo aquela bike tradicional de todo fim de semana, como aliás era hábito do Daniel Akira. Portanto, essa situação primeira, envolvendo a colisão entre o caminhão e moto, tudo isso ainda é muito duvidoso. Por essa razão, a Polícia Civil instaurou então esse inquérito e agora busca, né, tá procurando por esse caminhoneiro, porque pelo que se sabe até aqui, ele teria seguido viagem logo depois do acidente. Não se sabe, portanto, se ele não parou para prestar socorro ou se fugiu do local do acidente ou se ele não teria percebido o que aconteceu. Por essa razão, o depoimento dele, inclusive, vai ser de fundamental importância para que a Polícia Civil entenda de que forma, qual foi a dinâmica do acidente que acabou vitimando fatalmente o Daniel Akira, repito, cabo da Polícia Militar, 43 anos de idade, era casado, né, deixa esposa e 2 filhos, e também o motociclista, o Felipe Costa, de 33 anos. A Polícia Militar, né, divulgou nota, né, hipotecando toda a solidariedade, oferecendo e dando todo o apoio, todo o respaldo à família do Daniel Akira, a outra família também, né, do outro rapaz envolvido nesse acidente, que também, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. E a situação, evidentemente, né, Bizarra, bastante consternação pelos lados da Polícia Militar, até em razão da perda do Daniel Akira. A Polícia Civil agora segue investigando e o objetivo é um só: identificar, localizar primeiro o motorista desse caminhão, para que o depoimento dele possa ajudar para que a Polícia Civil, então, e junto com o Instituto de Criminalística, ambos consigam entender qual foi a dinâmica do acidente que acabou matando 2 pessoas na noite da última sexta-feira, Bizarro. Tá certo, obrigado. Lamentável o ocorrido, né, Colim? Obrigado pelas suas informações. Até daqui a pouco. Alexandre Colim de volta daqui a pouco. Oi. Sérgio, a informação que eu tenho, o motociclista que é filho de uma servidora pública municipal de um posto de saúde, cuida lá da limpeza. Vamos aguardar, né? Não resolve, mas precisa entender um pouco a dinâmica disso. E em relação aos ciclistas, né, eu tenho visto muita gente, não só em Bauru, mas principalmente na região de Campinas, usando muitos acostamentos para fazer a prática, né? Eu tenho que alertar para algum risco que tem, né? Porque você está numa via de elevada velocidade, né? E dependendo ali das circunstâncias, você não tem muito para onde escapar, né? Então, o exercício físico é importante, o ciclismo nasce, mas também escolher de maneira adequada. Mesma coisa que caminhar no acostamento, né? O Colim sabe muito bem disso. Aquelas pedrinhas, né? Que deslocam, né? Uma vez eu fui fazer uma caminhada ali perto de casa, isso aí, rapaz, um caminhão passou e uma pedra passou assim
do meu lado, falei, nunca mais vou no acostamento fazer algum tipo de prática física, né, Colim? É muito complicado isso, né? Pode redundar, né? Pode resultar, né, Café, em lesões sérias e, lamentavelmente, ocorrências mais sérias, né, como essa que a gente acabou trazendo do Cabo Aquino da Polícia Militar e do Felipe Costa. Enfim, faltam espaços ainda adequados, sim, né, Café? claro, Infelizmente, claro. A realidade acaba sendo essa. É isso. Bom, Alexandre Colim volta daqui a pouco com outros flagrantes da cidade. Vamos então para as condições do trânsito na cidade. As informações chegam com o Alexandre Colim. É com você, Colim. Quadra 31, meu caro Bizarro das Nações Unidas, exatamente no cruzamento com a Júlio de Mesquita Filho. Rapaz, a situação é movimentada, hein? Pro motorista que tá passando por esse trecho aqui da movimentadíssima Avenida Nações Unidas. Especialmente, Bizarro, para quem vem ali da rodovia Marechal Rondon, tem a baia de desaceleração, né? Para acessar a Júlio de Mesquita Filho, ali trava tudo, o motorista, portanto, tem que ficar atento. Enfim, não chega a parar. A movimentação, como é bastante intensa, sinal amarelo para o motorista. Já para quem está utilizando a Nações Unidas, sentido Bauru Shopping, aí a situação fica um pouco mais complicada, mas é só o efeito do semáforo, viu? Alguns segundos no semáforo, o motorista já consegue trafegar com total tranquilidade. Lá no sentido contrário, do outro lado, para quem está acessando agora a Nações Unidas, tanto na expressa quanto na local, no sentido centro, aí a situação é melhor ainda, lá do outro lado, sinal verde para o motorista, mas vale o geral, viu, Bizarro? Como esse ponto aqui, né, da Nações Unidas é muito movimentado, o sinal é amarelo em razão ao motoqueiro. O motoqueiro gosta de se exibir, empinar, etc. Tudo isso flagrado aqui pelas lentes do Aceituno Júnior aqui no Cidade 360. Não gostamos, né, Aceituno? Aceituno não gosta de denunciar, porém, quando faz a caca na frente dele, aí fica difícil. Enfim, meu caro Bizarro, para finalizar daqui, sinal amarelo para o motorista que está passando agora pela altura da quadra 31 da Avenida Nações Unidas, Bizarro. Tá certo, Colim, obrigado pelas suas informações.